Está gravando. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A gente vai para a terceira etapa e a gente está falando a respeito de preempção, que é uma cláusula acessória do contrato de compra e venda, tá bom? Eu vou deixar aqui o chat aberto. Quem quiser falar comigo, vai mandando mensagem, mas a gente tem que entender que o tempo urge. Meus amigos, quem viu o vídeo que eu coloquei para vocês lá no Instagram? Quem assistiu o meu vídeo? Fala comigo. Fala comigo. Vou abrir os microfones, tá? Fala aí comigo. Quem assistiu meu vídeo no Instagram para vocês de organização? Coloquei para assistir agora. Luana, essas coisas a gente mente, Luana. Nessas coisas a gente não fala a verdade quando é assim, entendeu? Mas parece que eu tô tão apagada nesse vídeo. Deixa eu acender a outra luz ali. Peraí, só um minuto. Ah, melhorou. Olha só. Pô, estamos sofrendo aqui à toa, né? Tá. Então é o seguinte, gente, dá uma olhada lá porque eu fiz para vocês, tá? Eu fiz pensando em vocês, é um sistema de organização que eu vou deixar lá. Eu vou fazer essa pequena seleção de vídeos. O que foi muito engraçado é que eu postei esse vídeo, muitos amigos pessoais meus, assim, da minha idade mesmo, vieram conversar comigo a respeito disso. E até me perguntaram se eu trabalhava com isso. Falei que não trabalho com isso, mas é uma matéria que eu gosto muito. Organização pessoal é uma matéria que eu sempre gostei, sempre estudei a respeito disso, dada a sua importância. Porque se você não tiver uma sistemática interna para o trabalho, fica difícil. Aí a sensação que a gente tem é que existem muitas pessoas que elas demandam muita energia para fazer uma coisa que não precisaria de tanta energia assim. Eu fico até com certo receio, porque eu tenho tanta vontade de fazer coisas na vida, não posso me prender, entendeu? Então, assim, eu adoro dar aula, adoro cuidar da EJ, mas adoro também meu escritório. Eu tenho minha assistência jurídica, eu cuido das empresas, eu faço outros processos. Eu tenho planejamento pessoal, eu tenho minha vida pessoal também. Eu pratico arte marcial, eu pratico crossfit, yoga, dança de salão. Então, assim, se eu não tivesse organização, não dava para fazer nem metade disso, né? Então, nesse caso, eu acho que é interessante ver as dicas para vocês tentarem colocar na vida de vocês aquilo que funciona, aquilo que não funciona, tá bom? É uma coisa, como é que se diz? É um plus aí, tá bom? Vamos continuar, por gentileza? Alguém ficou com dúvida no caso do prazo da preempção? Isso, Alexandre, está no Insta. Não ficamos com dúvida. Ótimo. Se não der o direito de preferência, e se a pessoa, mesmo numa cláusula contratual, não conceder a notificação dando ao vendedor aquele, olha, eu vou vender o bem. Vou vender o bem e eu queria saber se você vai ter intenção de querer comprá-lo. Se você não tiver intenção de comprá-lo, então eu vou vender para outra pessoa, né? Se o comprador que vai nessa cadeia sucessória da venda,
Se o comprador não notificar o antigo dono da coisa, o vendedor, o que vai acontecer? Contrato nulo? Exatamente, vai nulificar, né? Desde que seja legado, obviamente, tá bom? Qual o valor que é pago na preferência? É sempre o valor que o novo vendedor quer. Então, veja, uma cadeia sucessória. O Tiago vendeu a garrafa d'água para mim, que vou vender a garrafa d'água para a Moira. Então, é T-M-M. Cadeia sucessória, certo? O Tiago vendeu para mim a garrafa R$20, mas eu tô muito afim, porque ela é muito bonita, eu acho ela maravilhosa. Eu vou vender para a Moira por R$30. E eu notifiquei o Tiago, porque ele tinha direito de preferência. Tá? Significa dizer que o Tiago vai poder pagar R$30 caso ele queira adquirir novamente a garrafa d'água. Se ele... Deixa eu só tirar aqui um negócio, peraí. Meu celular. Tá? Veja bem, meus amigos, se porventura acontecer de Tiago querer pagar os R$20, ele vai ficar querendo, tá? Porque não é esse o direito de preferência que ele possui. Ele possui o direito de ser notificado. Tudo bem? Ele possui o direito de ser notificado de que eu vou vender o bem. Só que eu sou a nova proprietária da garrafa. Eu escolho o valor que eu vou vender a garrafa. É diferente da retrovenda. Você entendeu aonde que está a diferença dos dois? Na retrovenda, ele simplesmente fala assim, me arrependi da venda, quero o bem de volta. Tá aqui o dinheiro que você me pagou. Na preempção, não. Na preempção é uma nova venda. Você está indo, passando bem adiante na cadeia sucessória. Significa dizer... Oi? Desculpa interromper. Deixa eu tirar uma dúvida. Então, no caso de não notificar o Tiago, nesse exemplo, não notificar o Tiago, quem pode entrar com nulidade é o Tiago? É o Tiago. Unicamente. Você entendeu? Por que, que o Tiago? Porque é o direito dele. Agora, se o Tiago tem os R$30 para pagar e eu quero vender a Moira, a garrafa, por R$30, ele tem a preferência nessa venda. A preferência. Tudo entendeu? Bem. Essa era a dúvida. Obrigada. Nada. Uma vez que o Tiago foi notificado, quanto tempo tem o Tiago para responder? Ele tem 3 dias para a resposta dessa notificação no caso de bens móveis, tá? E se for um imóvel? Então, ele tem 60 dias para responder a notificação. Tá lá na sua apostila, tá? Mariana, e se porventura várias pessoas com direito de preferência, né? E se porventura existirem várias pessoas com direito de preferência, Mariana? Nesse caso, todas elas têm a preferência da maneira igual, é equivalente. Se todas elas possuem o direito de preferência na compra do imóvel, gera para elas, caso elas queiram adquirir o bem conjuntamente, um condomínio. Olha só a apostila que eu expliquei um pouco a respeito disso. Só que vejam, essa questão ela é bem complexa, né? Condomínio não é o que a gente vê por aí. Eu moro num condomínio aqui, mas não é isso que eu quis dizer, tá? Então, eu quero que você vá, dê uma pesquisadinha, porque conforme eu te expliquei, todas as vezes que você pesquisa, as coisas elas fluem e é muito melhor. Você memoriza de uma forma que muito provavelmente você não vai mais esquecer. É por isso que eu faço tanta questão
de trazer para vocês a pesquisa e trazer para vocês irem buscar, tá bom? Qual o prazo para aceitar? Desculpe, no caso de várias pessoas, então a gente já encerrou todos esses conceitos. Vamos passar para o próximo slide. Continuando preempção, se houver venda sem que tenha havido direito à preferência, como que faz? Se houver uma venda sem que tenha havido direito à preferência, então essa pessoa ela vai ter direito à nulidade, obviamente, correto? E aí ela vai precisar notificar a parte para que haja o retorno do prazo, para que haja o retorno da situação contratual. Todo mundo entendeu até aqui? Existe alguma dúvida? Existe alguma coisa que tenha ficado assim um pouco nebulosa? Quer me perguntar? O que vocês têm em mente? Alguma coisa? Professora, no caso da expropriação pública de bens, então... Meu trabalho é isso, pode ficar tranquilo. Ah, tá. Tá bom. Eu tenho perguntado, até aqui, nesse momento, está tudo correto. Vocês estão comigo, junto. Tem alguma dúvida que ficou solta para trás? Não, né? Eu vou entender isso como não. Todo mundo entendeu o que é retrovenda? Todo mundo entendeu quais são as cláusulas que são acessórias ao contrato de compra e venda? Todo mundo entendeu o que é preempção? Até aqui existe alguma dúvida? Beleza, então bora adiante. Ainda falando de preempção, eu tenho que no caso da expropriação de bens públicos não se aplica a ela, tá? Então veja, o direito de preferência é caso o novo proprietário queira passar o bem adiante. Se houver uma expropriação pública desse bem, por exemplo, né, a prefeitura de Itapetininga vai precisar de um novo terreno para construir um hospital. Então ele vai lá e ele desapropria. Isso é um conceito que você vai aprender em direito administrativo, certo? Essa expropriação, essa retirada do patrimônio particular para o patrimônio público, ela tem um procedimento. Esse procedimento, por ser público, não se aplica à preempção, correto? O direito de preferência se transfere aos filhos e legatários? Vocês acham que essa preferência se transfere? Porque vocês viram lá que a retrovenda transfere, né? Vocês acham que essa daqui transfere aos filhos? Não. Não. O código Sanalíssimo. Isso. O código diz que não, tá? Então veja bem, ó. A retrovenda, ela é admitida, né? Ela transfere aos herdeiros dentro daquele prazo de 3 anos, lembra-se? Dentro do prazo de 3 anos. No nosso caso aqui, nós estamos falando de preempção. Essa preempção não vai ser uma busca de patrimônio, ela só é o direito de ser notificado de que vai haver uma venda. Significa dizer que eu não tenho a obrigatoriedade de notificar os filhos e os legatários, os descendentes de forma geral, daquele que me vendeu o bem, tá bom? O código não determina dessa forma. Mariana, o que é legatário? Alguém sabe o que é legatário? Gente, legatário é aquele que recebe um legado. Legado é um conjunto de bens especificado, tá? Então, isso vocês vão ver na parte de
de transmissão de patrimônio, muito provavelmente com o professor Ligieira. Correto? Ó, veja bem, nós temos 5 cláusulas que nós já falamos lá no começo. Nós já vimos as 2 mais difíceis. Agora a gente vai passar um pouco mais rápido pelo restante, tá bom? Venda a contento e sujeito à prova. O que é uma venda a contento? Vocês se lembram? Vocês conseguiram pegar aí na apostila? Venda a contento, meus amigos, é aquela que tem uma cláusula condicionante. É aquela que está colocando você uma condição para que a venda ocorra. Deixa eu pegar aqui com vocês, ó. É uma venda sobre condição suspensiva. Tá? Então, todo mundo se lembra o que é uma condição suspensiva? A gente já trabalhou isso no primeiro bimestre, né? Então, condição é, na verdade, um dos elementos acidentais do negócio jurídico, no qual você tem uma obrigação a ser realizada para que o contrato se perfaça. Entenderam? Vamos traduzir de uma outra forma. O contrato tem uma cláusula de condição para que ele seja cumprido. Então, eu compro da Patrícia a casa dela lá em Sorocaba. E aí, para que isso ocorra, ela me pede uma condição. Falem para mim uma condição aí, eu não estou conseguindo pensar qual seria uma condição razoável aí para que a Patrícia me vendesse a casa dela. Nenhuma ideia? Casar. O Vinícius quer que eu me case. Pô, Vinícius, você tá me ferrando também, né? Poxa vida. Mas enfim, vamos lá, né? A Patrícia está dizendo para mim que para que eu possa adquirir, não vai fazer um ponto comercial. Gostei mais do Dariane. Desculpa, Vinícius, mas gostei mais do Dariane, do exemplo da Dariane. Ela está me pedindo para que eu não faça um ponto comercial. Brincadeira, Vinícius. Que eu não faça um ponto comercial na casa que eu vou adquirir. Tá? Então, essa é uma cláusula suspensiva, certo? E que aqui, nesse caso, especificamente, a cláusula suspensiva é aquilo que a Patrícia vai precisar ver acontecer para que o contrato se perfaça. Você quer ver uma cláusula interessante? É que seja feito uma vistoria geral no imóvel antes da compra se perfazer. Então, digamos assim, não sei se você já financiou um bem imóvel, e quando você financia, principalmente pela Caixa Econômica Federal, é necessário haver uma vistoria, tá? Essa vistoria, ela tem uma obrigatoriedade, né? De haver de haver antes da análise de crédito da Caixa. Então, isso seria a engenharia. Isso, de engenharia, exatamente. Olha o Rafael me ajudando aqui, tá bom? Então, essa seria uma cláusula que seria um exemplo muito interessante aqui. É uma venda a contento, tá bom? E o que seria uma venda sujeita à prova? O que seria uma venda sujeita à prova? Ó, tá aqui na apostila de vocês que eu coloquei. Tá no artigo 510, tá? Sobre uma condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor. Quando você pensa assim, ó, sujeita à prova, mas qual prova? Prova do quê? A prova do bem. Entendeu?
Então, é sujeita à aprovação de que o bem é aquilo mesmo. Então, digamos assim, estou comprando a casa da Patrícia, porém, a casa da Patrícia não pode ter cupim, porque ela é toda de madeira. Se ela tiver cupim, antes, inclusive, da transcrição da propriedade, vai haver o que nós chamamos, e nós já estudamos no primeiro bimestre, de erro oculto. Lembra? Estou dizendo que não pode haver cupim. Não pode haver cupim porque ela é uma casa de madeira. Tá? Então, a venda sujeita à prova é aquela que você prova o bem. É aquela que você sujeita ao bem a análise de que ele é aquilo que foi pactuado efetivamente. Tá bom? Agora, todas essas cláusulas, né, essas condições, esses condicionamentos, porque a venda sujeita à prova, ela é uma condição, tá? Todos esses condicionamentos vão ter prazo? O que vocês acham? Tem prazo? Eu acho que assim, não é estabelecido um prazo, mas pode como não pode ter? Exatamente, é que nem está na apostila aí de vocês. A pessoa que for fazer, né, ela vai poder estabelecer um prazo ou não, tá? Então é algo livre, isso não é algo determinante, tudo bem? Podemos passar para o próximo, venda com reserva de domínio? Pode ser? Gente, o que é domínio? Alguém sabe dizer para mim o que é domínio? Patrimônio. Patrimônio. Domínio é propriedade, tá bom? Quando vocês forem estudar direitos reais, vocês vão lembrar de mim. Vocês já vão saber o que é tradição, domínio, tá bom? Então, quando que é possível a venda com reserva de domínio? Quando houver parcelamento do valor do bem. Tá desligado o meu microfone. Você quer falar, Rafael? Minha esposa é meu domínio. Gente, estou muito risada com vocês. Ou é posse, né? Não sei. Jesus. Mas então vamos lá, ó. Quando que é possível? É possível no parcelamento do bem, tá bom? Então, quando você vai financiar um bem, por exemplo, a Patrícia vai me vender a casa dela, mas não é financiado. Vamos conversar sobre esse financiamento depois. Ela vai me vender a casa dela e essa casa eu vou fazer em algumas vezes para a Patrícia. A gente fez um contrato direto, eu e ela. Então, eu só vou adquirir, só vou conseguir transferir a escritura para o meu nome, né? Adquirir, vocês sabem muito bem, a gente já teve essa conversa, essa negociação aqui na nossa sala, né? Inclusive com o Rafa, de que a transferência de propriedade imóvel se dá através da escritura pública, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu tenha feito um contrato com a Patrícia de compra da casa dela. E nesse contrato de compra na casa da Patrícia, eu parcelei em 10 vezes o valor da casa dela, tá? Parcelei, estou pagando as parcelas para a Patrícia, ao final eu vou conseguir pegar e transferir a escritura para o meu nome. Aí o contrato se perfaz. Aí houve realmente a entrega do domínio, que quer dizer propriedade. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Mas, Mari, se porventura é um contrato que não transferiu a propriedade ainda, ele é oponível a terceiros? Ou a pessoa que for uma pessoa estranha a essa relação nunca vai ficar sabendo desse contrato?
Então, assim, vai ser oponível a terceiros se eu conseguir averbar o contrato na matrícula existente do imóvel agora. Isso para bens imóveis, tá bom? E se eu não fizer isso, então não é oponível a terceiros. Simples assim. Correto? E se o comprador estiver em débito, pode ser executado ou cobrado? Pode, tranquilamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, vejam bem. Uma coisa é eu ter um débito, é eu ter um contrato que eu vou transferir o domínio somente no final, quando houver o pagamento total do débito. Outra coisa é, durante este contrato, ele não honrar com as parcelas, ficar em débito. Então, eu não vou transferir o domínio do bem para esta pessoa, porque ele não efetuou o pagamento total, e ainda vou cobrá-lo naquilo que ele deveria determinado, tá bom? Mas, Mariana, e as parcelas pagas, como é que ficam, né? Veja bem, vocês estão acompanhando? Tá todo mundo entendendo? Como que tá aí? Tá tudo caminhando, então, né? Ok. Então, vejam, ó, as parcelas que foram pagas, foram pagas. O contrato não é que ele não exista, ele só não transfere a propriedade, mas ele gera obrigação. Então, antes da transferência da propriedade, vem o direito obrigacional. Certo? Então, nós temos aqui parcelas pagas. Tudo bem? Não temos parcelas pagas, vou cobrar. E aquelas que já foram pagas, elas vão ser abatidas no débito normalmente. Mas, Mariana, e se o bem foi financiado? É possível, então, eu ter uma venda com reserva de domínio? Não somente é possível quando é a regra. Entenderam? Toda vez que você financia alguma coisa pelo banco, por uma agenciadora, digamos assim, você obrigatoriamente não pega a propriedade, você fica somente com a posse ou com a propriedade indireta. Vocês entenderam? Essa parte aqui, da venda com reserva de domínio, vocês acham que ficou bom ou para vocês ficou um pouco conturbado? Não é a mesma coisa que alienação fiduciária. A alienação fiduciária vai ser um contrato, tem toda uma especificação. Para você ter uma ideia, existe uma lei só sobre alienação fiduciária. O que eu estou tratando aqui é uma cláusula específica de compra e venda. Essa cláusula, ela pode existir no contrato de alienação fiduciária. Você entendeu? Entendeu, Diego? Respondi. Vou responder, Gabriel. Ó, gente, fazendo um apanhado aí de venda com reserva de domínio, tá bom? Domínio é propriedade. Ai, meu ouvido agora doeu, peraí. Domínio é propriedade. Reserva de domínio é aquele que eu me reservo o direito de não passar o domínio para o Gabriel do celular. O que é o domínio? É propriedade. Eu posso até passar o celular para o Gabriel, mas eu não transfiro a propriedade para ele. Então, o celular é de quem? Mariana. Mas pode ser que esteja nas mãos do Gabriel. Vocês entenderam? Domínio é propriedade, não é você ir estar com a coisa. Estar com a coisa é posse. Então, o domínio sobre o bem, ele só é transferido a partir do momento em que eu tenho todo o pagamento do bem. Digamos que eu tenha vendido o meu iPhone para Karen. Vendi em 10 pagamentos, tá?
10 pagamentos a Karen vai me pagar. Todo mês a parcelinha lá. Mas eu já entreguei o iPhone para Karen. Mas veja, o iPhone não é da Karen, ela só está usando o iPhone, tá bom? A hora que ela terminar a última parcela, ela vai ser considerada a dona do iPhone. Se ela não terminar a última parcela, enquanto isso eu posso pegar o iPhone de volta. Vocês entenderam? Agora, os bancos utilizam isso com toda certeza. Todo financiamento ele sai com uma cláusula de reserva de domínio. Você não tenha dúvida quanto a isso. Mas não é o contrato que chama reserva de domínio. É cláusula que existe dentro do contrato. Tudo bem? Deixa eu ler o que você está falando aqui, Leide. Espera aí. Pode, Leide. Até pode, mas daí é uma situação contrária ao que nós estamos estipulando aqui, né? Então, assim, é possível? É possível, só que aí vai de como que a financiadora vai entender e se ela vai querer fechar o negócio, né? Veja, toda vez que você trata de uma questão assim, igual você está falando, você tem que lembrar de que é acordo. A outra parte pode aceitar, como ela pode não aceitar. Ok? E as parcelas pagas, Mariana, como que ficam, né? Ele atrasou, digamos que eu vendi o meu iPhone para Karen. Karen, a partir da 5ª parcela, não me pagou mais. Mas ela me pagou uma parte da parcela, certo? Aquele valor ali, a gente tem duas formas de resolução. Ou a gente resolve, extinguindo o contrato, eu devolvo o dinheiro, ela me devolve o iPhone, ou eu abato. Tudo bem? Correto? Gente, a última condição é venda sobre documentos. Aqui, na verdade, não tem muito o que ser dito, tá? Vocês vão ver que eu escrevi pouquinho sobre isso na apostila. Por quê? Porque venda sobre documentos é uma venda que se faz através de documentação. Como assim, Mariana? É uma venda que se faz analisando documentalmente o bem. Digamos que eu vou comprar uma jazida de minério. Sabem o que é uma jazida de minério? Então, digamos assim, jazida de minério é uma mina, né? Para que eu possa extrair bauxita, digamos assim. Nossa, hoje eu fui buscar lá nas minhas aulas do primeiro colégio. E eu vou comprar essa mina pensando nessa extração. Então, eu tenho aí laudo de engenheiro, eu tenho laudo de geólogo, eu tenho laudo de N profissionais que me permite analisar a efetividade dessa mina. Entenderam? Então, eu estou descrevendo no meu contrato uma mina que eu não sei se ela é tudo aquilo, mas ela está descrita através de documentos e licenças, com certeza, né, pelo Rafael, que ela é daquela forma. Vocês entenderam? Matamos aqui? Quem tem dúvida agora é a hora, hein? Anyone? No? Ok, vai cair, eu vou voltar e vou fazer chamada. Já avisem os colegas, porque eu vou fazer chamada uma vez só dessa vez, tá, galera? Um abraço.